Eu quero convidar, abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 11. Diz assim: apenas creiam que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim. Ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade: quem crer em mim fará as mesmas obras que eu tenho. Eu tenho que ler com você de novo. Quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho. E depois da vírgula ele diz o quê? E até maiores. Ele diz: e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. O que me chama a atenção aqui, Alisson, é que o próprio Jesus está dizendo: vocês que creem em mim. Quem crê em Jesus aqui, levanta a mão, quero ver. A igreja toda, glória a Deus por isso. Ele diz: quem crê em mim fará obras, no mínimo, eu acho maravilhoso ele dizer isso, no mínimo, no mesmo nível que eu fiz, e ainda poderão fazer mais. Pensa num Deus humilde. Jesus, ele vem com humildade, sim ou não? Quem crê que Jesus é Deus, diga amém. Pensa num Deus que manifesta humildade. Ele diz assim: vocês farão obras iguais ou maiores. Quais foram as obras que Jesus fez? Jesus ressuscitou mortos, levantou paralíticos, abriu os olhos dos cegos, expulsou demônios, muitas pessoas foram curadas e libertas, multiplicou pães e peixes. Quem aqui multiplicou já pelo menos, não precisa ser assim para 5 mil, mas pelo menos para uma meia dúzia, pão e peixe? Alguém? Quem aqui já orou por morto e ele ressuscitou? Alguém já orou por paralítico que andou? Meu Deus, então com a igreja lotada, 500 pessoas que creem. Você crê sim ou não? Sim ou não? Cremos, mas que não manifestou o que Jesus disse que iríamos manifestar. Por quê? Já parou para avaliar isso? Por quê? Será que existe um obstáculo no mundo espiritual que não está permitindo mais Deus agir? Não é isso, gente. 3 coisas não estão permitindo que nós venhamos viver. João 14, 12. E a primeira delas é a nossa incredulidade em sermos usados por Deus. Nós não acreditamos que podemos ser usados por Deus. A nossa falta de fé. A primeira delas é a nossa incredulidade. A segunda situação que não tem permitido Deus agir da forma que Jesus disse que ia agir é por conta da nossa imaturidade. Tem gente que, se Deus usar para que ele levante um paralítico, ele vai achar que é ele. Já nós é a igreja de Jesus, é a igreja dele. Não tem maturidade. E a terceira delas, que eu creio que essa é uma das que mais tem pegado, é uma igreja que não está preparada, capacitada em oração, em vida com Deus, em abrir mão do seu eu, abrir mão do seu ego, ou seja, morrer para si mesmo para que Deus venha usar. A incredulidade, a imaturidade, a incapacidade não tem nos permitido viver a palavra de Deus. Quem crê que a palavra de Deus ela é verdadeira? Quem crê que Deus, tudo que Jesus falou na palavra dele vai acontecer ou pode acontecer? Mas não está acontecendo. Por quê? Não é por conta dele, é por nossa causa. Então existem situações que, para que Deus possa agir através de nós, Ele vai nos conduzir, Ronaldo, a um processo. E eu creio que essa palavra ela vem de encontro com algumas pessoas que estão já vivendo esse processo. E você talvez está se perguntando: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando essa situação? Por que a situação está tão apertada para mim? E a resposta hoje vai ser para você que tem feito esse questionamento. Agora vai comigo em outro texto bíblico, por gentileza. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 1. E aqui agora nós vamos trabalhar com mais atenção. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 1. Esse texto que nós vamos ler, ele fala do início do ministério de Jesus. Pastora Vanessa, até Mateus 4, nós não vemos Jesus operando nenhum tipo de milagre. Até aqui, mortos não tinham ressuscitado, cegos não tinham enxergado, paralíticos não tinham andado, pães não haviam sido multiplicados.
No máximo que nós vamos encontrar de toda a história de Jesus até o Evangelho de Mateus 4, pastora Mari, foi Jesus se afastando dos seus pais 3 dias e eles o encontram ensinando os doutores da lei, que eram os fariseus. O máximo que nós vemos, mas não tem milagre nenhum. Nada sobrenatural aconteceu até aqui, porque Jesus estava esperando o tempo certo, com 30 anos de idade. Era a idade, inclusive, que a lei judaica dizia que um homem não entraria apenas num ambiente de culto lá na sinagoga, mas ele poderia agora discutir a lei. Como que funcionava, o ambiente de culto para os judeus? Eram como se fossem 3 ambientes. O primeiro ambiente era o ambiente dos homens. Só os homens que entravam a partir de 12 anos. Então um menino com 12 anos já era considerado homem, por conta disso a emancipação do bar mitzvah. Uma segunda parte do tempo era o ambiente das mulheres e das crianças, os meninos com menos de 12, as meninas e as mulheres. E depois lá fora o ambiente dos gentios, quem não era judeu. Os homens que entravam naquele ambiente para a ministração, de 12 até 29 anos, 11 meses e 29 dias, eles poderiam ler a Torá, mas não poderiam discutir a Torá. Quem está comigo, diga amém. Ele não podia discutir, ele poderia ler a Torá, ele podia participar do culto, ele poderia receber o ensino que vinha ali do rabino, mas ele não podia discutir. Mas quando ele fazia 30 anos de idade, agora ele estava liberado a discutir, e o discutir também permitia que ele ensinasse. Então Jesus, ele começa o seu ministério com 30 anos. Para alguns às vezes assim, mas por que demorou tanto? Porque era esse o tempo que a própria lei permitia que ele viesse ensinar, discutir, e é exatamente isso que ele fez. Quem está me entendendo, diga amém. Quando Jesus, ele faz 30 anos, antes mesmo dele entrar no ambiente da sinagoga, Vinícius, e agora ele poder se apresentar como um rabi, e é exatamente assim que as pessoas começam a vê-lo, ele vai até João Batista, aquele que veio preparar o caminho do Messias, e ele pede para ser batizado. João Batista fala: não, sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Ele falou: convém que isso aconteça. Exemplo, ele desce as águas do batismo no Rio Jordão, por imersão, batismo, imergir, colocar dentro. Ele é imergido no Rio Jordão, onde João Batista declarava: eu os batizo para o arrependimento dos vossos pecados. Mesmo não tendo pecado, ele se permite passar por esse processo como exemplo, estabelecendo para nós um padrão, amém, queridos? Um princípio para a igreja. E depois que ele sai do Jordão, instantaneamente acontece o que está no Evangelho de Mateus capítulo 4, verso 1. Se você voltar uma folha na sua Bíblia, no capítulo 3, o finalzinho dele, a Bíblia fala do batismo de Jesus. Já na folha seguinte, ou no capítulo seguinte, o capítulo 4, verso 1 diz assim: em seguida do que? O batismo nas águas. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para ser... Sabe onde começa o ministério de Jesus? No deserto. Jesus não começa o ministério dele numa conferência, Bruno. Não foi num grande congresso da sinagoga de Jerusalém. Jesus não começa o seu ministério pregando um sermão para uma grande multidão. O seu ministério não começa com a ressurreição de um morto. O seu ministério não é ativado com a cura de um paralítico ou com os olhos de um cego sendo abertos. O ministério de Jesus, a primeira experiência sobrenatural que Jesus manifesta é no deserto. Você está entendendo? Você sabia que tem pessoas hoje aqui, e essa mensagem aqui, ela é resposta para a gente aqui hoje. Eu tenho certeza absoluta disso. Tem gente que está aqui hoje falando assim: por que eu estou sofrendo desse jeito? Por que eu estou enfrentando o que eu estou enfrentando? Por que o negócio está tão pesado para mim? Eu não aguento mais esse deserto. Talvez o que você está enfrentando é apenas o lugar onde o Senhor está te levando para te preparar, para te usar. Faz sentido para você? Porque quando você estava bem, quando tudo estava andando legal,
quando as coisas estavam rompendo, quando havia provisão, prosperidade, quando havia paz, você não estava lembrando do sobrenatural em você se dispor. E talvez alguns estavam dizendo assim: Gerson, não, agora não, Deus, espera um pouquinho, deixa eu ganhar um pouquinho mais de dinheiro, deixa eu curtir aqui mais um pouquinho. Aí quando chega o deserto, é aqui que as coisas começam a acontecer. Diga comigo: o ministério de Jesus começou no deserto. Talvez tenha situações aqui de homens e mulheres que Deus vai começar a usar a partir desse deserto que você começou a viver. Não é uma coisa muito gostosa de se viver, de se ouvir, mas é maravilhosa de se viver quando nós estamos dispostos a viver. Posso ouvir um amém sobre isso? Volta no texto de novo comigo no verso 1. Quando Jesus começa o seu ministério e ele começa no deserto, algo ali me chama a atenção. Que para que ele fosse para o deserto, Alain, não foi João Batista que o levou, não foram os fariseus que o levaram, não foi a sua mãe que o levou, mas quem o levou para o deserto foi o próprio Espírito Santo. Existem duas formas de vivermos o deserto. O interessante é que todos nós já em algum momento vamos vivê-lo. Ou aquela que Deus nos leva, ou aquela que nós provocamos. O primeiro exemplo que nós pegamos é o exemplo do próprio Jesus. Pastor, você está querendo comparar com Jesus? Eu não, ele mesmo se comparou. Então eu só estou pegando. Você entendeu por que eu li o Evangelho de João 14? Que alguém poderia falar: mas esse pastor é abusado demais, ele está querendo comparar a gente com Jesus. Quem somos nós para a verdade? Não somos ninguém, mas ele se compara. Ele diz: aqueles que creem em mim farão obras semelhantes ou maiores. Então sim, existe Jesus, ele nos dá essa oportunidade de experimentarmos aquilo que ele manifestou. Para que ele pudesse começar o ministério dele, ele foi levado pelo próprio Deus pelo deserto. Tem gente que está aqui, que está vivendo dias difíceis, está vivendo situações desconfortáveis. O que é o papel do deserto? O que ele representa? O deserto é esse lugar desconfortável, esse lugar árido, esse lugar que não tem frutificação, esse lugar que você não tem paz, esse lugar que é ruim. O deserto é um lugar ruim. Se alguém disser que o deserto é um lugar bom, ele não conhece deserto. Deserto é um lugar desconfortável. Porém a Bíblia diz que quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito de Deus. Então tem pessoas aqui que Deus está te carregando para esse lugar de desconforto. E o que mais me chama a atenção, volta no texto ainda no verso 1, diz assim: em seguida, depois que ele passa pelo batismo, depois que quando ele vai ser introduzido ao seu ministério sobrenatural, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser... Se não tivesse ruim, Jefinho, só o deserto, ainda tem a tentação. O que significa a tentação? E por que Jesus ele foi tentado? A tentação, ela é um lugar de ataque. Porque quando Jesus estava no deserto durante 40 dias em jejum, ele foi atacado pelo diabo, sim ou não? Se até Jesus passou pelo deserto e até ele foi atacado, por que você está reclamando dos seus dias desconfortáveis e das situações de ataque contra a sua vida? Ele foi levado pelo Pai, pelo Espírito de Deus, a um lugar de desconforto e um lugar de ataque. Porque tudo que ele precisava para manifestar os seus 3 anos de ministério sobrenatural, precisavam ser ativados naquele lugar desconfortável e naquele lugar de ataque. Pastor, eu estou sendo atacado. Pastor, as trevas têm me oprimido. Pastor, eu tenho levado pancada de todo lado. Pastor, eu não estou suportando. Jesus nunca disse que ia ser fácil. Ele diz: no mundo tereis, mas tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Você veio buscando uma palavra boa hoje, né? Você falou: hoje o céu vai abrir, hoje vai acontecer milagre. E aí você chega aqui, o pastor fala: é deserto e ataque. Fica firme. Fica firme. Eu falei uma palavra para você. E por que Deus está trazendo essa palavra ao coração de algumas pessoas? Porque tem gente que está aqui hoje, eu vou falar isso aqui impelido pelo Espírito Santo, que estavam dispostos a abandonar a sua caminhada. Falei: eu vou parar, vou dar um tempo, não aguento mais, esse negócio não é para mim. Jesus está dizendo: é para você. Porque o deserto não tem o objetivo de te destruir, o deserto tem o objetivo de te capacitar. Então a primeira lição: o ministério
o sobrenatural vai começar no deserto. Segunda lição: o deserto ele pode ser ativado de duas formas: ou Deus nos leva, ou nós buscamos. Vamos pegar um outro exemplo bíblico agora, que ele inclusive no Velho Testamento tipifica Jesus: Moisés. Lá no livro de Êxodo nós encontramos Moisés sendo tirado do cesto de junco pela filha de Faraó, criado por ela como se fosse neto de Faraó. Quando ele estava com 40 anos de idade, educado pela cultura egípcia, preparado de tudo aquilo que o Egito poderia oferecer de melhor, Mari, a Bíblia diz que ele vai visitar o ambiente onde os hebreus, que era o seu povo de fato, habitavam, escravizados. E ele vê um hebreu, um dos seus patrícios, sendo surrado por um soldado, e ele não suportando aquela injustiça. Você conhece a história, e a Bíblia diz que ele mata o soldado. Quem lembra do episódio, diga amém. Ele enterra o soldado na areia. Depois, vendo dois outros judeus brigando, ele vai apartá-los. Então um deles acusa, dizendo: vai nos matar igual fez com o soldado? Ele falou: ih, a casa caiu, estão sabendo o que eu fiz. Por medo da lei egípcia, que poderia levá-lo à morte, era pena de morte por matar, a Bíblia diz que ele foge. Ele fugiu para onde? Para o deserto, que é o deserto de Jesus. Quem o levou para o deserto? Deus. O segundo deserto, que é o deserto de Moisés, quem o levou para o deserto? Ele mesmo. Tem desertos que nós vivemos, que somos nós que ativamos, somos nós que provocamos, com a nossa desobediência, com a nossa imaturidade. Tem deserto que nós vivemos que infelizmente vem por conta dos nossos pecados. E lá no deserto, Moisés ele fica no deserto de Midian, ele fica 40 anos apacentando ovelhas. Jesus fica 40 dias, Moisés fica 40 anos. O tempo de deserto quem determina é a minha e a sua capacidade em responder a ele. 40 anos ele fica no deserto. E quando ele está agora rejeitado, rejeitando toda a sua cultura egípcia, aceitando todo esse novo ciclo, a Bíblia diz que em um momento ele está procurando talvez ali uma ovelha perdida, e de repente ele vê um arbusto que queima mas não consome. Diga comigo: experiência. Deus está naquele arbusto, e quando ele se aproxima, a voz do Senhor diz assim: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Tanto no deserto que Jesus foi levado, quanto no deserto que Moisés provocou, Deus se manifestou. Então tem gente que está hoje aqui talvez olhando e falando: pastor, eu estou vivendo esse deserto, mas não foi Jesus que me levou, não. Nada a ver com o Espírito Santo, fui eu. Talvez você foi um Moisés. Talvez você andou matando alguém no caminho aí no seu coração. Talvez você andou se rebelando contra o sistema. Talvez você andou batendo de frente. Tantas situações, não importa. Se você está disposto a viver o processo do deserto, o sobrenatural vai se manifestar também na sua vida. O ministério de Jesus começou na tentação no deserto. O ministério de Moisés começou na tentação do deserto. Ambos começaram no deserto. Ambos foram ativados no deserto para nos libertar das garras do pecado e das trevas, quanto Moisés, que veio libertar o povo de Israel das maldades dos egípcios. Ambos foram ativados neste lugar. Então talvez você está se perguntando: por que eu estou enfrentando isso? Porque Deus quer te capacitar para aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Tem pessoas que está na hora de você tirar a sua mão desta posição e você colocar a sua mão nesta posição. Você está entendendo o que eu quero dizer? Tem gente que ele só fica nessa posição: eu quero, é o famoso crente danoninho. Só me dá e me dá. Mas Deus ele está te levando talvez para um lugar desconfortável, para que você seja preparado, para você não só mais receber, mas agora você ser o instrumento de Deus para derramar. Mas é o deserto. Faz sentido para vocês isso? Sim ou não? Existem vários personagens bíblicos que, para experimentarem o sobrenatural e depois serem usados para o sobrenatural, tiveram que passar pelo deserto. O primeiro deles, Moisés. O segundo grupo, a nação de Israel. Eles não entraram na terra prometida, na terra que emana leite e mel, sem primeiro passar pelo deserto. O próprio Elias,
Depois que ele foi usado por Deus de uma forma sobrenatural para vencer os profetas de Baal, derrotá-los, matá-los e acabar com aquele culto profano a Baal, a Bíblia diz que ele foi para onde? Para o deserto. Pediu até a morte, e do deserto foi levado para o Horebe, práticas que pareciam sobrenaturais, mas foi numa brisa que ele ouviu a voz do Senhor. O que faz aqui Elias? Depois nós vamos encontrar o João Batista. João Batista, ele não passou pelo deserto. O que eu acho maravilhoso, Felipe, é que João Batista, ele morou no deserto. Se tem uma coisa interessante, é que o cara que veio preparar o caminho do Messias, ele não teve uma passagem, ele teve uma habitação. Ele vestia-se com roupas de animal, camelo, e comia mel silvestre e gafanhoto. Excêntrico, alguns diriam. Mas foi no deserto onde ele habitava que ele anunciou: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O primeiro que recebeu a revelação de Jesus foi João Batista. Onde? No deserto. Paulo também passou pelo deserto. Depois que ele teve aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, onde ele ficou cego, depois que o próprio Espírito de Deus manda Ananias impor as mãos sobre ele, seus olhos foram abertos, a sua visão foi restaurada, ele se rende àquele que perseguia, aquele que ele perseguia, que era Jesus e os seus seguidores. Ele desce as águas do batismo. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 1, verso 15 até o verso 18, diz que logo após esse encontro no caminho de Damasco, para onde que ele foi levado? Para o deserto da Arábia, onde ele fica um tempo. Alguns teólogos dizem que ele ficou 3 anos, outros discutem, mas independente disso ou não, ele é levado um tempo para onde? Para o deserto. E o que a maioria dos estudiosos da teologia entendem que esse tempo foi? Foi um tempo de preparação, de capacitação. Onde? No deserto. Pode ver que quando ele vai falar da Santa Ceia, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, que nós lemos todos os meses, ele não diz assim: porque aquilo que os discípulos aprenderam do Senhor, eu também vos ensino. O que está escrito lá em 1 Coríntios 11, 23? Como é que nós começamos o culto de Santa Ceia? Que eu recebi. De quem? Eu também vos entreguei. O que Paulo ministra como ceia do Senhor, ele não participou como Mateus e João, que eram apóstolos de Jesus e escreveram evangelhos. Como Tiago, que escreveu uma carta, como o próprio Pedro, que escreveu cartas. Ele não estava lá. Então ele não recebeu fisicamente, porque ele não recebeu do pão e do suco da vida da mão do próprio Jesus. Concordam comigo? Sim ou não? Mas como que ele tem a ousadia de dizer: porque o que eu recebi do Senhor eu também vos entreguei? Se ele não estava lá. Se a gente for fazer uma avaliação, né, ele não foi esse contemporâneo. Pelo contrário, ele, depois da morte de Jesus, ele é um perseguidor. Ele era um fariseu. Como que ele tem essa ousadia de dizer: o que eu recebi eu também vos entreguei? Foi onde que ele recebeu? No deserto. O Hernanes Dias Lopes, ele tem é um dos maiores, né, um dos mais respeitados teólogos brasileiros, um pastor presbiteriano, e ele tem uma série de livros que ele escreve expositivos, né, verso a verso dos livros da Bíblia. E quando ele escreve sobre 1 Coríntios e depois também escreve sobre Gálatas, ele diz que esse tempo que alguns dizem que foi 3 anos, esse tempo que Paulo fica no deserto da Arábia, ele é ministrado pelo próprio Espírito de Cristo, tudo aquilo que Jesus ministrou aos seus discípulos. Quanto tempo Jesus andou com os discípulos aqui na terra? E quanto tempo entende-se que Paulo ficou nesse deserto? Ele levou o mesmo tempo. Não foi Matrix, download atual. Não, ele teve que viver o processo do deserto. Talvez, Joelmir, tem gente que está querendo fugir do deserto hoje, dizendo: não aguento não, quero sair desse lugar. Não saia do lugar onde Deus está te capacitando. Não saia do lugar onde Deus está te preparando. Não saia do lugar onde Deus está se revelando.
Se nós avaliarmos o Velho Testamento, os 40 anos de deserto que o povo de Israel ficou, pastora Neia, já falei isso milhões de vezes, escrevi até num livro meu. Nós não vamos encontrar em nenhuma outra parte da Bíblia, a não ser lá no livro de Êxodo, Deus se manifestando de uma forma tão intensa sobre a nação de Israel como no deserto. Você não encontra em nenhuma outra parte da Bíblia Deus acompanhando o povo todos os dias como foi no deserto. Você não vê o Deus protegendo o povo do sol escaldante do deserto como uma nuvem de glória, do frio tenebroso do deserto como uma coluna de fogo, mostrando ainda o caminho a não ser no deserto. Por que, Sebastião, que o deserto ele é importante, independente de você ter sido levado por Deus ou você ter acessado o deserto? Porque é ali que a gente começa a conhecer a Deus. É ali que nós começamos a experimentar os milagres de Deus. Foi no deserto de Moisés que ele encontra a sarça. E na sarça a voz do Senhor dizendo: eu estou te chamando, liberta meu povo. Eis que ouvi a voz do meu povo, o clamor do meu povo. Vou tirá-los desta terra e levá-los para uma terra que emana leite e mel. Onde ele teve essa experiência sobrenatural? No deserto. Onde Paulo ele recebe essa revelação sobrenatural do seu ministério, que para mim, com toda a humildade eu digo, para mim ele foi mais intenso do que todos os outros 11 que andaram com Jesus. E o separar em Matias como apóstolo foi o coração de Pedro e dos seus colegas. O 12º que substituiu Judas na minha avaliação é Paulo. Como que Paulo vive isso? No deserto. Como que Elias recebe a última direção de Deus para que ele viesse manifestar ainda a unção dos próximos reis e do profeta no seu lugar? No deserto. Como que o povo de Israel experimenta esse sobrenatural de nuvem de glória, de coluna de fogo, de maná? Eles comiam o que não plantavam, bebiam água onde não existia fonte. A Bíblia diz que a água vertia da rocha. Não é que cada lugar que eles tinham tinha uma rocha que tinha. Eu imagino que a rocha, que ela simboliza o próprio Cristo, caminhava com eles. Eu fico imaginando quase desenho animado, o povo caminhando, 3 milhões de pessoas, e uma rocha andando junto com eles. Eu não sei como é que era. Ou quando eles paravam, a rocha estava lá, e era a mesma rocha que vertia água. E não era água quente para fazer chá não, meu irmão. Era água cristalina e era água geladinha. Para matar a sede tem que ser geladinha, sim ou não? Onde que eles viveram isso? No? Porém, a última lição que eu aprendo nesse texto: só existe 2 saídas do deserto. 2 saídas. Só sai do deserto de 2 jeitos. Ou sai do deserto experimentando o sobrenatural para manifestar na vida dos outros, ou você morre no deserto. Acho que dá para dizer amém aqui, da benção apostólica, né? Porque quem não entendeu o sobrenatural morreu no deserto. Quem foram o Erickson os que morreram no deserto? Moisés ele tinha 2 pessoas que eram os seus fiéis escudeiros, que eram seus irmãos. Vocês lembram o nome deles? Arão e Miriam. Arão e Miriam entraram na terra da promessa? Não, morreram no deserto. Teve também uns caras que se rebelaram contra Moisés no deserto, chamado Coré e Abirão. Entraram na terra da promessa? Morreram no deserto. O próprio Judas Iscariotes, se você for estudar um pouco do seu suicídio, ele se suicidou em um lugar deserto. O deserto, ou você aprende a viver o sobrenatural, ou você morre nele. Tem casamentos que estão morrendo no deserto, que não tinham o objetivo de ser destruído, independente de ter sido levado ou ser ativado. Mas ele não suportou o deserto, morre no deserto. Tem ministérios que estão morrendo no deserto, chamados que estão morrendo no deserto, relacionamentos que estão morrendo no deserto, empresas que estão morrendo no deserto, que não tinham o objetivo de matá-los, tinham o objetivo deles experimentar o sobrenatural, mas eles não conseguiram tirar os olhos daquele lugar árido para enxergar a manifestação de Deus, e por conta disso, o deserto os destruiu. Chegou um tempo, igreja, onde nós vamos tirar as nossas mãos dessa posição, e Deus vai nos usar para levantar as mãos e abençoar a vida de outras pessoas. Mas para isso,
Algumas pessoas aqui começaram a experimentar os últimos dias de deserto. E você está reclamando, desesperado, doido para sair deste lugar. Descansa. Jesus, ele nos ensina: o deserto vai ser para todos.